Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos começando mais um resumo da lição da Escola Sabatina aqui no canal Escola da Esperança. Chegamos na quinta-feira, no último dia do mês de julho de 2025, dia 31, e temos como título O Juízo Divino. Esse título, ele refere-se, querido amigo, querida amiga, à intervenção, né, direta de Deus para executar, então, a justiça contra o Egito e também os seus deuses, como o cumprimento de suas advertências. Quando a gente analisa num conceito bíblico, a gente percebe que o juízo divino, ele é uma, podemos dizer assim, uma manifestação do caráter justo de Deus, que dá a cada um segundo as suas obras, como está descrito no livro de Eclesiastes, capítulo 12, verso 14, e também Apocalipse, capítulo 20, verso 12. E essa última praga, ela revela tanto a justiça como também a misericórdia divina, ou seja, juízo para os opressores e livramento para os oprimidos, ou seja, naquele contexto, Israel. O guia de estudos apresenta alguns detalhes importantes que eu queria pontuar aqui nesse resumo de hoje. Quando a lição destaca sobre a 10ª praga, ela foi um juízo contra os deuses do Egito, mas também contra as famílias que o adoravam. E a gente percebe que o guia de estudos também destaca que as pragas anteriores, né, ou seja, as 9 anteriores, elas já haviam mostrado ali a importância, ou melhor, a impotência dos ídolos. Agora, apresenta então que o juízo era fatal. A gente percebe também que os primeiros primogênitos egípcios, inclusive o de Faraó, eles eram considerados divinos. Os deuses protetores da fertilidade falharam. Por quê? Qual foi a tendência, então, de Faraó e também dos egípcios, né? Adorar o deus da fertilidade, ou seja, que dava vida. Porém, se percebeu que eles, então, falharam porque, de fato, não eram deuses de verdade. Percebemos de que, no quinto parágrafo da lição de hoje, que o castigo aos primogênitos egípcios, né? Ele é um ato de justiça contra o decreto de Faraó, descrito em Êxodo capítulo 1. E o guia de estudos também apresenta que o pecado ele traz consequências que afetam inocentes, mostrando a seriedade de nossas decisões. A gente havia comentado sobre isso, né? Que muitas vezes a nossa decisão ela acaba respingando, né? Tanto positivamente como negativamente, quando se toma uma decisão contrária àquilo que é de acordo com os princípios bíblicos, né? Na pergunta 6, diz assim: Deus feriu todos os primogênitos do Egito. Porque ele se concentrou nos primogênitos? Êxodo capítulo 12, versículo 29 a 30, e Hebreus capítulo 11, verso 28. É interessante que a praga contra os egípcios, né? Ou melhor, a praga contra os primogênitos foi ali, querido professor, querida professora, um juízo direto sobre os deuses do Egito, mas também contra o orgulho da nação, representado, ou melhor, representando no primogênito de Faraó, considerado filho divino. Foi também, é importante destacar, uma retribuição justa pela ordem anterior de Faraó para matar os bebês hebreus. E esse evento mostra que o pecado ele traz consequências e que Deus é justo ao defender seu povo, mas também de julgar os seus opressores.
os primogênitos dos israelitas, eles foram poupados mediante a fé e a obediência à ordem de Deus para aplicar o sangue do cordeiro, que representava o que era o símbolo da salvação em Cristo. Quero finalizar o resumo de hoje, quinta-feira, dia 31 de julho, com as nossas lições. A primeira é que Deus não ignora a injustiça. E por quê? Porque ele julga os opressores no tempo certo, mesmo quando parece demorado, como está descrito no livro de Eclesiastes, capítulo 8, verso 11. Uma outra lição é que os falsos deuses, né, podemos dizer assim, como de fato eram, né, eles não tinham poder para salvar nada, e além do Deus verdadeiro pode proteger ou dar sentido à vida. Então, isso está descrito no livro de Isaías, capítulo 45, versículo 20 a 22. Uma terceira lição é que as escolhas têm consequências. O pecado, ele traz sofrimento não apenas para quem o comete, mas também para os inocentes ao redor. Quarta lição é que a fé, ela requer obediência, como os hebreus que obedeceram ao rito da Páscoa. Também nós, nos nossos dias, devemos seguir fielmente as instruções divinas. E uma quinta lição é que o juízo divino é também um ato de redenção. E por quê? Porque enquanto os egípcios sofriam juízo, os israelitas eles eram libertos. E Deus, ele usa o juízo para salvar. Finalizando, uma citação da escritora Christine White, inspirada por Deus, ela diz, no livro Patriarcas e Profetas, no capítulo 24, que o orgulho de cada casa tinha sido derrubado. Gritos e choro de lamentação enchiam o ar. Essa citação, querido amigo, querida amiga, ela reforça o impacto, né, do juízo divino em todo o Egito, alcançando desde os mais poderosos até os mais humildes, e expõe a falência de sua religião e também do poder militar. É bem verdade citar de que eles foram previamente avisados e tiveram a oportunidade de aceitar a salvação através da obediência. Porém, a rebeldia, o orgulho de Faraó acabou, de certa forma, também influenciando o povo egípcio, que acabou, então, tendo esse momento tão triste. Porém, assim como nós, nos nossos dias, em outras circunstâncias, estamos sendo avisados pelas profecias, pela palavra de Deus, e Deus está nos dando uma oportunidade também da gente se preparar, da gente remover o orgulho, remover do nosso coração aquilo que tem nos afastado dele, para que possamos então, no dia do juízo, ou no dia dos juízos, né, a gente não vê isso como algo ruim, porque para aqueles que são obedientes, estão se preparando, não vai ser algo ruim, muito pelo contrário, vai ser um indício de que Jesus Cristo, ele está retornando. Que Deus te abençoe, querido amigo, querida amiga, e voltamos amanhã em mais um resumo da lição da Escola Sabatina aqui no canal Escola da Esperança.